Bem, boa tarde a todas e a todos. Só complementando um pouquinho a minha apresentação, falar um pouquinho sobre meu lugar de fala também. Eu sou, além de ter um percurso acadêmico, ser professora da Universidade Federal do Pará, na área do direito ambiental, direito agrário e direitos humanos, eu também sou promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Pará. E no Ministério Público, a minha atuação está vinculada diretamente aos conflitos coletivos pela posse e pela propriedade da terra, aplicação do Código Florestal, política agrária, agrícola e fundiária em 75 municípios do Estado do Pará. Ou seja, é bastante tranquilo, né? Tudo muito simples. Bem fácil. Então, na realidade, o pedido que o Jean nos fez de fazer uma reflexão a partir, dialogando com o documentário que foi apresentado e também com foco aqui, qual essa floresta aí hoje, né, e do amanhã, acho que tem alguns pontos, e aí também por ser talvez o bicho mais esquisito que tem aqui nessa nossa conversa, né, se é alguém do direito, acho que talvez uma das reflexões que eu realmente me sinto mais instigada em fazer e que, ao assistir o documentário, reverberou de uma forma mais importante no meu pensamento, é a necessidade de que a gente perceba a grande crise que existe hoje no direito, daquilo que a gente chama das contradições entre o chamado direito da natureza e o que é hoje a conformação da legislação ambiental. Entendendo que o direito da natureza são as regras da natureza, né? São as regras que aqui os cientistas aqui presentes conseguem nos traduzir e demonstrar como efetivamente esse sistema tão rico opera. E, ao mesmo tempo, o grande desgosto, aqui para usar a palavra mais precisa que nos dá, é ver como hoje a legislação ambiental e agroambiental está completamente dissociada desse direito da natureza, dessas regras que a natureza nos dá. E, principalmente, como nos últimos anos, principalmente nos últimos 5 anos, ou talvez a gente possa até reportar um pouco mais para trás, mas aqui eu vou me ater mais ao advento do chamado novo Código Florestal, que já não é mais tão novo assim, né? Já tem aí vários anos, mas como essa mudança da legislação ambiental vai diretamente afetando e contradizendo toda essa agenda que nos foi aqui chamado, né, para a qual nós fomos chamados para o debate. Então, a gente tem hoje uma conformação no Brasil que atinge muito proximamente a Amazônia, extremamente perniciosa para a proteção efetiva dessa floresta, dessa biodiversidade que nos foi tão bem falada aqui anteriormente na palestra que precedeu essa mesa, e que, de fato, caminha para a perda absoluta desse patrimônio, seja patrimônio florestal, como patrimônio socioambiental também. Aí, quando a gente se refere não só aos conhecimentos tradicionais, mas também aos direitos de povos e comunidades tradicionais. Efetivamente, hoje, no Brasil, a gente tem um Código Florestal que ignora completamente essa regra, esse regramento da floresta. Infelizmente, um Código Florestal pautado e hoje, já após o julgamento pelo STF, absorvido pelo que a gente chama de sistema judicial ou de sistema de justiça brasileiro, né? Porque muitos, na verdade, de todas as inconstitucionalidades que foram suscitadas no Código Florestal, só 2 realmente foram declaradas inconstitucionais. Só 2 artigos foram declarados inconstitucionais. Os outros artigos foram declarados no que a gente chama de interpretação conforme a Constituição, a famosa ajeitadinha ali para interpretar melhor, mas a gente só teve 2 inconstitucionalidades declaradas pelo STF
Essa talvez seja uma das maiores perdas e das maiores ameaças que a gente tem hoje a essa floresta. Um outro ponto que eu acho importante destacar, e que está estritamente vinculado a isso, é a entrega das terras públicas na Amazônia aos setores individuais. Eu não vou nem chamar aqui ao capital privado, mas a interesses individuais. A gente já, desde o famigerado programa Terra Legal, e aí eu digo famigerado, depois eu posso, no debate, me estender mais a isso, a gente tem caminhado numa entrega das terras públicas da Amazônia para os setores privados. Ano passado, com a publicação da Lei 13.465, o programa Terra Legal ele foi ampliado, não só para o Brasil todo, mas ele foi ampliado em questão de áreas, em termos de áreas. Significa dizer que ele criou, entre aspas, uma expectativa de direito para aquela pessoa que antes era chamada de grileiro e que ocupava a terra pública dentro da floresta amazônica, de que essa pessoa venha a ser regularizada. Pior de tudo, isso vem aliado a alguns instrumentos do Código Florestal que são comemorados pelas linhas ambientalistas, aos quais eu convoco que a gente faça uma reflexão mais profunda sobre isso, como, por exemplo, o Cadastro Ambiental Rural, que tem sido um instrumento bastante complexo, no mínimo, na sua implementação na Amazônia. E, finalmente, aí dentro desse caldeirão de perdas legislativas e perdas de proteção de todos esses direitos da natureza, como eu iniciei falando, a gente tem ainda a Lei 13.123, de 2015, que veio a, supostamente, pretender nos dar uma tranquilidade sobre a regulamentação da biodiversidade. E aí é um tema que eu já debato há muito tempo com o Peter, que está aqui, do INPE. Infelizmente, essa lei nos mostra a nossa absoluta perda e descompromisso com a necessidade de proteção da biodiversidade. Ela termina se focando exclusivamente não na proteção da biodiversidade, mas sim no transpasse dessa biodiversidade dos conhecimentos tradicionais a setores produtivos. O setor científico não é realmente o grande beneficiado, como muitas vezes se propalou. E, com isso, a gente tem uma falsa impressão de que a biodiversidade é efetivamente protegida a partir dessa lei que se convencionou chamar de novo Marco Legal da Biodiversidade. Infelizmente, nenhum daqueles problemas que nos foram aqui expostos na palestra anterior vão ser atendidos por essa lei. Mas a gente, mais uma vez, baseia a política pública e legislativa para a Amazônia e para a questão ambiental em impressões de que nós estamos fazendo alguma coisa, em o que a gente chama no direito de ficções jurídicas. Essa é a principal preocupação. Enquanto a gente tem todos esses problemas que foram aqui nos apresentados, no documentário, nas palestras, em todos os estudos que são gerados na Amazônia, que nos demonstram a necessidade urgente de uma atuação real, o direito hoje, principalmente a partir de novas legislações que têm surgido no cenário jurídico, tem criado proteções fictícias, tem criado abstrações jurídicas para acomodar algumas ações originalmente legais e dar-lhes uma capa ou uma coloração esverdeada. Alguns têm chamado isso de greenwash ou outra coisa que o valha. Mas, já concluindo, então, o que a gente tem aí, ao final, é uma opção pela legalização da destruição. Isso é muito grave, porque nós que atuamos, o Ministério Público, principalmente, termina ficando de mãos atadas. Quando a gente tem legislações que asseguram esse distanciamento, há pouco que se fazer, há pouco como dar uma resposta efetiva de proteção a esse patrimônio. A gente também tem uma opção, portanto, de não tratar da questão fundiária, como se a questão ambiental se distanciasse da questão fundiária. A gente esquece que a floresta ela existe dentro de uma terra, ela existe em cima de uma terra, portanto, a questão fundiária importa, sim. E a gente tem ainda uma opção por algumas atividades que têm sido desenvolvidas na Amazônia, onde o monocultivo de larga escala tem realmente ocupado a agenda número 1
da maior parte das políticas públicas desenvolvidas nos estados. Dentro disso, é claro que a gente tem alguns setores, alguns sujeitos que sofrem mais com as consequências desse cenário. Claro, povos e comunidades tradicionais, porque essa terra, essa floresta, ela está em disputa, ela está em conflito, ela não é uma floresta asséptica, que não passa por esses conflitos e essas conflituosidades de agendas para a Amazônia. E, claro, que dentro desses grupos de povos e comunidades tradicionais, as ameaças são de vida e de morte. A gente comentava aqui um pouco antes de começar que a gente está vivendo um ano em que nunca existiram tantas ameaças e tantas mortes de defensores de direitos ambientais e direitos da terra como esse ano, como tem ocorrido, inclusive, nos últimos anos. Os mais atingidos são os povos indígenas, são as comunidades quilombolas, são os extrativistas, os ribeirinhos, sem dúvida alguma. E eu gosto ainda de destacar sempre uma questão que é muito superficialmente tratada, que é ainda a ofensa específica a mulheres dentro desse contexto. Por isso, eu já quero saudar aqui os organizadores da mesa, o Jean, por ter feito uma paridade aqui, né, nessa mesa de mulheres. Isso importa, essa questão não é uma questão menor. E, do ponto de vista socioambiental, essa questão é cada vez mais necessária de que se trate. Muitas das pessoas ameaçadas de morte são mulheres, porque, em geral, algumas das grandes lideranças que nós temos nos movimentos socioambientais são mulheres. Então, é relevante que a gente também traga essa agenda. E, já concluindo, prometo, finalmente, tratar da questão das grandes obras de infraestrutura que foram aqui mencionadas e que, claro, dizem respeito a quais agendas a gente tem priorizado na Amazônia. Claro que não são as agendas, portanto, das comunidades tradicionais, quando a gente tem mais de 200 hidrelétricas projetadas para a Amazônia. Projetadas, a gente não está nem falando dessas catastróficas que já foram aí implantadas a ferro e a fogo, literalmente. Bem, então, agora, realmente, para finalizar a minha reflexão, o que eu gostaria era de trazer esse cenário e as dificuldades desse cenário, o quanto eles são empecilhos reais para que a gente alcance, finalmente, essa proteção efetiva do patrimônio socioambiental que nós temos na Amazônia e, principalmente, o quanto isso diz respeito às opções que nós temos. Eu sempre digo que a única solução real para a Amazônia é mapeamento de áreas de proteção, unidades de conservação e assegurar os territórios de povos e comunidades tradicionais. Se a gente quer dar uma resposta efetiva, tem que ser por aí. Isso passa, portanto, também na destinação dessas terras públicas em compatibilização com as necessidades socioambientais da região amazônica. Muito obrigada.